Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como estão todos vocês? Quem já está aqui comigo ao vivo para mais uma aula sobre os maravilhosos ensinamentos das cartas de Cristo, né? Eu costumo dizer que Cristo era um físico quântico e nessas cartas ele traz muito do que se estuda hoje na física quântica, um olhar maravilhoso sobre o que nós somos, e hoje ele vai falar o que você é e quem você é, né? E ele vai trazer para a gente esse olhar sempre de um irmão mais velho. Então, para quem não me conhece ainda, sou Vá Favarin, sou numeróloga. Nesse canal a gente fala de espiritualidade, numerologia. As cartas de Cristo é um propósito que eu me coloquei a fazer, porque foi onde teve o início do meu despertar, tá? Então, esse trabalho das cartas de Cristo é um trabalho que eu faço com muita gratidão, com muita humildade ao nosso irmão mais velho, que sim, ele é o nosso irmão mais velho, e é isso que ele quer que nós tenhamos em mente, não um Cristo endeusado, um Cristo que é difícil de ser alcançado. É exatamente isto que ele quer desmistificar com as cartas, tá? E para que a gente possa, através disso, não ficar se sentindo como muitas situações religiosas colocam a gente como pecadores, como um Deus que é difícil de alcançar, né? Então a gente fica sempre muito preso nessas questões quando a gente não tem esse olhar que ele pede para que a gente tenha nas cartas, tá? Então, vou falar um boa tarde rápido para vocês aqui e vou fazer um breve resumo do que a gente já viu até hoje, né? Só vou falar as pautas, tá? Se vocês puderem interagir comigo aqui, trazer os downloads de vocês, por quê? Porque essas cartas, elas são, sim, uma maneira da gente desconstruir um castelo de coisas erradas que vem há muito tempo dentro de nós, não só dessa vida, tá? Mas a compra por dogmas, né? Seja de que religião for, que é isso que ele pede, que a gente venha para essas aulas com o coração livre, com a mente livre, como se fôssemos crianças, porque somos crianças perto do que ele tem para trazer para nós, tá? Então, vamos lá. Cláudia Lieberman, boa tarde. Bom dia. Às 10 horas da manhã eu coloquei aqui, ela já colocou. Bom dia, aguardo por mais um estudo. Beijo, Marilu. Boa tarde, Claudinha. Vanúzia Sandro, boa tarde. Rita de Cássia Moraes Pereira, boa tarde. Ana Maria Soares, boa tarde, minha linda. Como você está? Tá? Quem mais aqui? Carla Pereira, minha flor, você tá bem? Cadê a minha linda Clarinha? Tá bem? Chilene Aguiar, boa tarde para mais um. Aí o YouTube fez yellow aqui. Ele não deixou com essa pessoa maravilhosa. Já estou aguardando. Que bom, Shirley, que bom que você tá aqui, tá? Marcele, boa tarde, minha flor. Oi, estava aqui assistindo a segunda parte, já voltei tanto para escutar mais de uma vez. Muito maravilhoso, amei a dica da colega de assistir o Código da Vinci novamente, amando. Sim, realmente, o Código da Vinci é um filme que ele mostra muito da realidade de tudo que a igreja deixa a gente preso, né? E aquele ator, ele é magnífico. Como é que é o nome dele? Tom Hanks, né? Maravigold, realmente. Vamos lá. Assistam. Quem puder assistir, assistam, tá? Excelente, brilhante ator. É um dos brilhantes dos Estados Unidos, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá. Quem mais está aqui? Delmina, minha linda. Simone, boa tarde. Marisa Souza, boa tarde. E vamos lá, para a gente só recapitular, tá? Desde o início, né, das questões das cartas aqui, eu quero trazer para vocês que ele já começa de uma maneira que ele abre os nossos olhos, né? Da seguinte maneira: eu vim para retificar as interpretações errôneas
dos meus ensinamentos quando conhecido como Jesus estive na Palestina há 2000 anos. Tá? Então, aqui ele já está dizendo para a gente que ele veio para mudar todo o conceito daquilo que foi vendido para nós como uma verdade. Tá? E ele coloca aqui, essas cartas são a verdade, elas vão libertar você. Então, ponto. Isso é o começo das cartas. Para mim, isso aqui já foi uma alavanca, tá? Aí ele vem com o que é o propósito das cartas. O que é o propósito? É trazer a consciência crística de volta no momento que estamos agora, no avanço que estamos agora, né? A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental física em sua vida global e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos e de bem-estar. Ele dá isso para a gente de presente, né? Então, olha que maravilha a gente poder ter essas cartas aqui neste momento, como eu já falei para vocês, que é um momento especial que nós estamos aqui, né? Vamos lá. Aí ele traz um pouco mais abaixo aqui, né? A questão da mídia, né? Que ele traz exatamente isso, o contágio da mídia, que ele chama a mídia, né, de a besta, né? Porque a sua tela de TV, o cinema, se tornaram a nova bíblia do comportamento humano, né? E ele coloca, esta é a besta invadindo seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes, né? Então, mais uma vez, o amor que ele traz para a gente, né? As mentes inocentes. Então, aqui ele já mostra tudo que é manipulação na nossa vida, tá? Aí ele vem com a questão agora, a mensagem que ele traz para as igrejas, tá? Que o verdadeiro líder espiritual, ele será capaz de ensinar para grandes congregações como e por que os esquemas mentais modernos formados na consciência tem criado as calamidades e os horrores que estão começando a se fazer sentir, né? Então, tudo, ele mostra aqui, passo a passo para a gente, que tudo é criação da mente, tudo é criação de nós mesmos, né? Alerta, como eu falei, com relação à mídia, e, pessoal, muita gente que trabalha com essa questão da mídia sabe exatamente como manipular, sabe? Isso já é um script que vem há muito tempo, Boa tarde, minha querida Wênia. Vamos lá para mais algumas coisas aqui, né? E ele coloca aqui, ó, a necessidade urgente de uma visão mais elevada, né? Uma visão mais elevada do quê? De quem é e o que somos, de quem nós somos e o que nós somos, tá? Isso é muito importante para que a gente entenda como que nós criamos a nossa realidade o tempo todo. Delmina, boa tarde. Simone, boa tarde, tá? É importantíssimo que a gente realmente tome a consciência, trazer a responsabilidade para nós que a vida se apresenta do que tem dentro, né? O que tem dentro de você, aqui fora, ele só valida tudo isso, né? Quando você muda, você dentro muda, o mundo muda. Não é o mundo que tem que mudar para que você mude. Quando você muda a tua visão, quando você expande a sua consciência, mas o mais importante, tá? É que agora é a hora da ação. Na live de ontem, eu já falei para vocês a importância que tem nós tomarmos as ações necessárias para que tudo que a gente aprende, a gente colocar em prática, né? E é o que ele vai pedir aqui para nós. Então, eu vou só voltar no finalzinho do que eu fiz na aula passada, para que vocês tenham aí em mente, tá? E outra coisa, pessoal, eu vou pedir
se você realmente quer mudar, se você realmente quer entender essas cartas, não levem esses vídeos meramente como mais um vídeo, tá? Levem esses vídeos como aulas, verdadeiras aulas. Não dá vá, porque eu não sou ninguém, eu só sou um instrumento que estou aqui para passar isso para vocês. Mas peguem como aulas do verdadeiro irmão mais velho, Cristo, tá? Que veio à Terra como Jesus Cristo, tá? Que trouxe há 2023 anos atrás, às vezes até um pouco mais aí, que isso é papo para outra história. Ele trouxe tudo isso, mas naquela época ele fala claramente que os judeus não estavam preparados e ele sofreu muito por isso, né? E hoje, com toda a carga de energia que a gente está recebendo, peguem essas aulas do verdadeiro Cristo que está passando aqui para nós, esses ensinamentos, e apliquem na vida de vocês. Apliquem com todo o amor que você pode ter para com você, em primeiro lugar, e para com os que te rodeiam, tá? Então, vamos lá. Eu vou recapitular aqui o que eu falei, né? Que é, necessidade urgente de uma visão mais elevada, tá? Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. Então, veja só, introduzi-la na vida diária, exercer, tá? É somente alçando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Quem é espírita aqui vai se lembrar do código, do recado que Chico Xavier disse, né? Que se nós não entrássemos em uma guerra até determinado tempo, né? Vocês estão lembrando do que eu estou falando. O avanço ia ser mais rápido, tá? Então, aqui, somente alçando essa visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Nós já estamos a caminho da regeneração. Só que a gente tem que, para chegar numa situação maior, numa troca maior e mais rápida desses fluidos, a gente tem que, sim, começar a botar em ação. Porque sem essa visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de uma forma chocante pela televisão. Prestem atenção aqui, tá? Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. O que é que a mídia traz hoje? O que dá Ibope? Falem aqui para mim. O que é que dá Ibope? O que é que... um exemplo. Você coloca... Eu já faz muito tempo que eu não assisto TV, eu não sei nem quem está na mídia, e se vacilar, pessoal, eu não sei nem quem é o presidente. Porque não me importa mais. Entende? O que me importa é o que eu faço da minha vida, o que está aqui fora. Então, a mídia, ela sempre vai colocar as coisas que vão deixar a gente vibrando em vibrações muito densas, muito baixas. Ou seja, miséria, desastre, roubo, morte. Que mais, Marilu? Prisão. Que mais? Catástrofes, assassinatos, tá? Tragédias em geral, exatamente, Cláudia. Entendeu? Exatamente. E isso tem um propósito. O propósito disso é que a gente não vibre positivo. Por quê? Porque eles sabem exatamente que quanto mais você vibrar positivo, mais fácil vai ser para chegar aonde eles não querem, porque eles vão perder a dominância. E Cristo fala isso aqui, por isso que é isso que eu... foi exatamente o diálogo que nós tivemos, sim,
Sim, Marcele, tá? Sim, tá? A gente tem que sair desse estado o quanto antes. O quanto antes, tá? E não é interessante. Por quê? Vamos lá. Vamos pensar numa pirâmide, tá? Isso aqui é uma pirâmide, ok? Aqui, ó, a base da pirâmide, ela é maior, tá? E aqui ela vai afunilando, certo? Aqui em cima. Então, a base está aqui. Nós estamos aqui nessa base, tá? Nós somos quem carregamos toda essa hierarquia aqui para cima, tá? Aqui no topo da pirâmide estão os magnatas do entretenimento. Estão as famílias mais ricas, entendeu? Estão aqui Rockefeller, estão aqui, sabe? Todos os que mandam. A concentração toda está aqui em cima. Se nós, aqui embaixo, não começarmos a entender isso, que é o propósito que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente deixa de consumir o que eles colocam goela abaixo. Deixando de consumir o que eles colocam goela abaixo, você vai começar a formar a sua opinião, você vai começar a usar o que você tem aqui dentro, que eles não deixam usar. Colocando na nossa mente só tudo o que eles querem. Cristo está dizendo isso para a gente aqui. A besta é a mídia. Isso está bem claro para vocês? Tá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Elas acabarão... Isso, tá. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que vi no deserto. Olha aqui. A realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Então, vamos lá. O que foi vendido para a gente quando ele esteve no deserto? Coloquem aqui para mim no chat. O que foi dito com relação a ele ter ficado no deserto? Coloquem aqui. A visão de cada um de vocês. Por favor, vamos interagir comigo. Quando ele estava no deserto, foi dito que ele foi? Né? E olha aqui o que ele fala. Eu vou esperar vocês responderem. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que vi no deserto. A realidade do amor por trás do interior de toda a existência. Tá? O que é pregado para a gente é que ele foi tentado no deserto. Né? E que os anjos estavam com ele. E olha o que ele vai trazer para a gente aqui. Observe bem, tá? Quando essa grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor, tá? Começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si, tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Quando nós mudarmos a nossa percepção e a gente entender o que é a realidade, que ele vai entrar um pouco aqui na questão de partículas, tá? A gente vai chegar lá. Aí sim vai entrar uma roda de bem-estar constante. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência de abundância e felicidade. E assim, uma espiral de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Tá? Aí, ó, a Cláudia colocou, realmente, ele diz que foi tentado. E olha o que nós vamos desconstruir com esses conhecimentos aqui, ó. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal para alçar essas metas. A humanidade precisa primeiro obter o discernimento sobre o que é
e quem é. Tá? Então, vejam só, o que ele fala nesse parágrafo aqui é o que está acontecendo hoje. Ele fala exatamente para o próximo degrau de evolução espiritual. Tá? A gente precisa desse entendimento. Qual que é o próximo degrau da evolução espiritual? Sair da terceira para a quinta dimensão. Concordam comigo? Tá? Olha aqui, ó. Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo? A gente sabe quem nós somos? O que é preciso para alguém ser autêntico? Esta é a pergunta. Quem é você realmente? Que é respondida em cada nível do seu ser nessas páginas. E você pode aceitar como um guia para uma vida cotidiana, para a sua vida cotidiana. E você pode aceitar como guia para a sua vida cotidiana tudo o que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto. Você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro. O íntegro e verdadeiro aqui ele coloca em letras maiúsculas. Assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro. Antes de começar o meu ministério de cura e ensinamentos. Tá? Então, antes dele começar a curar, ele teve que saber quem ele era e o que era. E no deserto isso foi apresentado para ele. Tá? Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras neste momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente. Quantas vezes a gente pede por iluminação? Quantas vezes a gente pede por ajuda? Tá? Olha aqui, ó. Uma vez que existe poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras, nesse momento você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Essa mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e as melhores condições de vida e segurança. Para fazer este trabalho de reconstrução, olha aqui, ó, reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente e você deve aceitar que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. Tá? Naquela época, ainda não estavam prontos a receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registro de minha juventude. Olha aqui, já perguntei isso para vocês. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto, depois de meu batismo, e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades da aldeia proclamando que o reino de Deus está em vocês. Quantas vezes a gente ouviu que ele falou isso? E falar nas sinagogas que tal autoridade,
com tal autoridade que os anciões judeus ficaram atônitos. Então vamos lá. Quantas vezes ele disse o tempo, ele sempre, isso é claro, o reino de Deus está dentro de vós. Podeis fazer o que fiz e muito mais, vós sois deuses. Só que se naquela época não estava preparado, digo para vocês que até hoje, mesmo que ele descesse em ser humano de novo, ia acontecer o que aconteceu. Né? Então, essa transição aqui é a separação do joio e do trigo. É a hora da gente realmente se empoderar de quem nós somos e o que nós somos, que é o que ele traz aqui nessas cartas. Ele não foi tentado de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tá? E isso vai ser trazido para vocês aqui nessas cartas. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre os meus discípulos, foi suprimida. Olha aqui, ó. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos. Ou seja, depois que ele desencarnou, os discípulos fizeram um acordo para suprimir a credibilidade. Olha aqui, ó, e ele vai explicar o porquê. Então, eu vou ler na íntegra para vocês entenderem. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Suposta, olha o que ele fala aqui. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Por que, então, frequentemente, eu me referia a mim mesmo como filho do homem? Fiz essas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade. Crenças predominantes, pessoal. E para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Ele era um ser igualzinho, de carne e osso, como nós aqui. E viveu naquela ocasião e não tinha a menor ideia do que ele era até ele ter a experiência no deserto. Tá? Minha intenção era a de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam. Se tivesse o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Nós somos capazes, pessoal. Foi tirado esse poder de nós através da doutrinação. Tá? Vamos seguir aqui, ó. Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena e da minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas a evoluir espiritualmente. Olha aqui. Vou ler de novo, tá? Para que a gente realmente incorpore isso. Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Todos esses mitos que foi colocado goela abaixo de nós impede que nós tenhamos a consciência do que nós somos. Porque conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Isso foi dito. A questão política aí, mas é uma realidade, pessoal. Conhecer a verdade de quem você é.
E aqui a gente vai saber. E o que eu quero, junto com vocês, é que a gente pratique isso, de verdade, tá? Você que foi doutrinado aqui, ó, olha a palavra doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente os relatos de minhas atividades sobrenaturais. Ele coloca entre aspas. De novo, você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, tá? A gente deve lembrar que os discípulos relatavam somente aquilo que eles lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram a minha morte. Então, vejam só, muita coisa foi mascarada, né? Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, tá? Como é possível que tenham escrito uma bibliografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu? Ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres? Somente uma pessoa pode escrever esse ponto de vista. Essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, essas cartas vão levar você à minha verdade, de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo. Não importando o quanto eles pensavam que entendiam os meus pensamentos. Por essa razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal foi sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo e sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Tudo que nós compramos, tudo que vem, não só dessa vida, como de todas as vidas lá atrás, através dos nossos pais, através dos pais deles, através dos bisavós deles, através dos tataravós dos seus bisavós, dos seus tataravós, tá? Há muito tempo. É uma maneira para dominar. Então, o que ele pede para a gente aqui? Alguém quer café? Ó, eu sou movida por café. Alguém quer? Se quiser, fala aí, tá? Então, entendam aqui, ó, o que ele coloca para a gente com bastante clareza, tá? Por essa razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todos os ensinamentos ortodoxos e do sistema de comunicação, e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Então, veja só. Quando você se livra dessas crenças, quando você entende que isso aqui é uma maneira da gente, como é que eu posso dizer? Da gente ficar refém de tudo aquilo que eles querem, tá? A gente se liberta disso. E agora ele vai falar exatamente o que nós somos, tá? Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por alguma razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente tão perto
quanto necessário do seu plano de consciência para descrever a minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Tá? Meu lugar na história. Vamos lá. Agora ele vai colocar tudo que foi colocado sobre ele na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na história dos judeus. Escrita para o governador e apresentada ao imperador romano Joséfo, anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem dos governos romanos, do governo dos romanos. Às vezes, vamos lá. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referidas por Joséfo na história dos judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Então foi distorcido isso para o imperador romano, tá? Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Ok? Vamos continuar aqui. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum do deserto, tá, vi uma forma melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, com pouco sucesso. Vamos lá. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre os meus seguidores. Pessoal, desde sempre, quem revela a verdade é punido. E, provavelmente, os discípulos tiveram que voltar atrás em alguns momentos, sim. Olha a Cláudia aqui. Por isso devemos vir igual crianças puras de conhecimentos para reprogramar nossa mente. É isso aí. Mas não é simplesmente reprogramar a mente, é você começar a usar o seu poder de raciocínio. Pessoal, eu não sou dona da verdade, eu não estou aqui para dizer o que a Vá disse, eu estou lendo o que estão nas cartas de Cristo. Isso, quem quiser tem isso aberto. Eu tô lendo o que está ali, mas que para mim faz mil sentido. Tá? Inclusive, a numerologia é exatamente uma das maneiras de desvendar os mistérios de quem nós somos. Por isso eu me propus a trabalhar essa ciência maravilhosa, tá? Vamos tocar o barco aqui. Tá todo mundo entendendo? Dina, você quer café?
Vem tomar, tá? Vamos lá. Tá todo mundo entendendo? Falam comigo aqui. Posso tocar o barco? Tá. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, tá? O Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Isso acontece até hoje, tá? Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo. Uma vez que estes tinham apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. É difícil derrubar essas crenças, pessoal. E não era mais complicado ainda naquela época, tá? Vamos lá. No interesse de preservar o que eles acreditavam valioso, nos velhos decretos suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Ou seja, foi vendido um Cristo heróico, foi vendido uma crucificação, um mártir, que ele não quer que a gente entenda desta maneira. Tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas. Ele põe até entre aspas, tá? Com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Tá? Então, os discípulos e Paulo, ok? Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas. Judeus e gentis, do mesmo modo. Os daquele tempo e do futuro. Olha o que ele está falando aqui, continua a mesma coisa. Ó. Meus discípulos e Paulo construíram o seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas. Valioso para as pessoas. Judeus e gentis do mesmo modo. Os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora, olha aqui, deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus. Pois eles nunca os compreenderam. E aí? Caindo um monte de ficha aqui? Compreendendo a manipulação desde aquela época? Falem comigo aqui, tá todo mundo muito quietinho. Ou estão prestando muita atenção, ou eu estou fazendo um parafuso na cabeça de vocês aí. Tá? Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Tá? Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, olha aqui, ó, para preservar, tá, a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Essa crença serviu a muitos propósitos naquele tempo e continua servindo até hoje.
Tá fazendo sentido para vocês? Quando eu falo para vocês que Cristo não morreu na cruz para pagar os pecados de ninguém, agora vocês estão entendendo por que eu falo? Quem me acompanha aí? Mundinha, vem tomar café comigo. Faz sentido para vocês? Isso tudo foi criado para que a gente fique assim, ai, eu sou pecador, ora, e agora? Eu não mereço. E é exatamente isso que ele não quer que a gente continue acreditando. Tá vendo como cai as fichas? Né? Tá vendo como conhecei a verdade e a verdade vos libertará? Eu não sou pecadora, você não é pecadora, ninguém é pecador. Ninguém, o pecado não existe. Se vocês forem estudar o que foi traduzido da palavra pecado, o pecado é o seguinte: existiam os jogos de flecha, né? E você tinha que acertar o alvo. Quando você não acertava o alvo, você estava pecando. E os espertos de plantão, naquela ocasião, disseram: vamos pegar essa palavra pecado e dizer o que é dominando na questão da religião. Pessoal, nós estamos aqui para poder experienciar de tudo. Para poder, como é que eu posso colocar para vocês? Saber o que é certo, o que é errado, pertinente a cada um, mas em experiência. E daí para frente não errar mais. E tá tudo certo se você errar, porque você veio aqui para isso. Tá? Eliane, eu sou a moça que em outra live tinha dito que mudou a minha vida quando li as cartas de Cristo. Olá, Elaine, que bom que você está aqui. Nunca mais foi a mesma e com a sua explicação está ficando melhor ainda. Que maravilhoso, que maravilhoso. Eu estou conseguindo, então. Que bênção. Seja muito bem-vinda, Elaine. Seja muito bem-vinda, Eliane. Tá? Então, essa questão do pecado, pessoal, essa questão de ele ter morrido na cruz para pagar os nossos pecados, isso foi uma dominação da Igreja Católica Romana. Acabou isso. Acabou. Ninguém é pecador. A gente está aqui aprendendo com os nossos erros. E o que é errar? É experienciar. Deu certo? Bingo. Não deu certo? Bingo e meio. Não faço mais. Errei o alvo. Não pequei. Da maneira com que eles querem nos colocar. Tá? Ok? Então, vamos tocar mais o barco aqui. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus. Olha aqui, ó, Filho de Deus, entre aspas. E que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus, quando seu templo foi destruído pelos romanos, e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente confortante escutar que Cristo, que Jesus Cristo, havia superado a morte e mantido seu corpo. Olha aqui. Para muitas ideologias humanas, naquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Quantas religiões ainda acreditam nisso? Quantas? Quantas?
Portanto, a vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Ora, pessoal, ou eu estou maluca, ou a biologia ensinou para a gente tudo errado. Isso aqui é matéria, né? Isso aqui é matéria, isso aqui é carbono, aço carbono, isso aqui nós somos feitos de carbono, matéria carbono. Pombas é perível. E a sua alma? Esse aqui que é o livro, que tem os CDs. E a sua alma? Como é que fica? Olha aqui o que a Marilu me trouxe, que a produção me trouxe aqui, ó. Olha aqui, ó. A relíquia que nós temos, ó. Ó. Tá vendo? São 2 DVDs. Olha aqui, ó. Assistam, gente. Assistam. Tá? Aqui. Vamos ver novamente. Tá? E aí, hoje, muitas religiões ainda vendem essa questão da ressurreição, né? Ah, porque Cristo vai voltar. Ele nunca foi. Primeiro ponto. Ele sempre esteve. Cristo é o nosso governador planetário. Tanto amor que essa consciência tem por nós, que ele não consegue nos deixar. Ele quer que a gente avance. Pessoal, o mundo da espiritualidade está pedindo cada vez mais pessoas que façam a diferença. E o apelo da alma de cada um de nós tem que ser esse. Sair da Matrix de uma vez por todas. Realmente alçar novos voos. Sair da dominação. É importante isso, muito importante isso. Eu quero que vocês realmente peguem esses ensinamentos que Cristo está dando para a gente e vejam esses vídeos quantas vezes for necessário até vocês entenderem, porque eu li essas cartas, eu perdi a conta de quantas vezes eu li. E na primeira vez que eu catei essa carta, eu falei, isso aqui é loucura, eu rasguei, joguei fora. Eu falei, não quero saber disso aqui, não. Tá? Só que aí, o que acontece? Quando a gente recebe um chamado, isso está dentro de nós, porque nós nos comprometemos lá em cima a fazer a diferença. E a gente está na nuvenzinha, né? Como eu já expliquei para vocês, a gente está na nuvenzinha. Você faz uma lista de coisas que você quer fazer aqui, porque lá você tem a consciência. E aí você vem na fila para a reencarnação, aí você conversa com um, com outro, com outro. O que tinha 20 folhas já virou 10. Né? Quando você já está quase chegando, você já tem 5 folhas do seu comprometimento. Quando você está aqui para descer, essas 5 folhas, você já fala, vai ser difícil. O pior, quando você atravessa no véu do esquecimento, você fala, agora lascou de vez. Aí você cai aqui para se aventurar. Só que isso está dentro de nós. Aqui dentro grita. E eu consegui descobrir isso tudo através da numerologia e estou aqui com vocês justamente para passar isso tudo. Então, esse propósito desse trabalho é para alavancar mais almas que se comprometeram lá em cima como eu. Chamar, vamos fazer o que a gente se comprometeu. Está na hora. Sabe? É o momento, é a necessidade. E vamos tocar o barco aqui no que ele traz para a gente. Desde que eles acreditem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. Desde que eles acreditassem naquele Cristo que foi colocado e pregado, eles se tornariam um homem liberto, tá? Só que aquele Cristo não é o que ele está dizendo aqui para nós. É somente porque o meu nome, isso teve um propósito, tudo isso teve um propósito. É somente porque o meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade, verdade em letra maiúscula e negrito.
de que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Esta é a vinda dele através desse canal, tá? Esta é a verdadeira história de que ele coloca para a gente neste momento, que está na hora da gente realmente alçar novos voos como ele trouxe, tá? Avançar em consciência. Agora ele coloca aqui, ó, minha juventude e as experiências no deserto. Tá? Vamos lá. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário das crenças populares, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até um templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Quem de nós aqui é que é muito complicado, né? Mas eu sempre fui uma pessoa do porquê, desde criança. O porquê de tudo, né? Eu acredito que ele também tinha essa questão, mas ele tinha isso tudo dentro dele, como eu acabei de falar para vocês. Teimoso por quê? Porque não compra o goela abaixo. Não dá para comprar o goela abaixo quando você tem dentro de você essa questão, tá? Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Maria era uma santa, tá? Em sua própria santidade que marcou o seu próprio comportamento. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como um jovem, tornei-me impossível de controlar. Um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso e as atitudes hipócritas. Ou seja, ele era o carinha mais... como é que eu posso colocar para vocês? Ele tirava o sarro, porque ele não tinha como acreditar naquilo. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse a rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Eu quero perguntar a vocês aqui, chocou? Chocou? Recusei-me a aprender um ofício de que me confinasse a rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Falem aqui para mim o que se mexeu com vocês, a visão daquele Cristo, sabe? O santo. Se mexeu, fique aqui, você vai entender o porquê que ele está trazendo isso para nós, tá? É importante que a gente venha uma criança de coração puro, tá? Joga tudo fora o que você aprendeu até hoje de um Cristo santo. E eu não estou aqui
dizendo que ele não foi o que ele foi. Eu estou dizendo que ele não foi tudo o que disseram que ele foi. Ele foi muito mais que isso. Parece até uma discordância aí, mas é a realidade, tá? Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar ao meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Vamos lá. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença e da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles com que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. Agora eu quero que vocês pensem comigo aqui, tá? Deixa eu ver que página eu tô, porque eu não quero avançar muito aqui. Eu tô no meio da 9. Tá? Marilu, anota aí onde nós paramos, porque se a gente avança muito, vai perdendo... Até que parágrafo? Vamos lá. Esse aqui, ó, e me importando, tá? O que está em negrito. No meio da carta, página 9. Compreendo. Isso. Vamos lá. Ó. Eu quero trazer vocês aqui uma reflexão desse parágrafo, tá? Ele fala que ele era rebelde, né? Ele fala que ele era indolente, que ele não era aquilo que foi colocado. Aliás, ele fala o que ele era, o que não foi colocado até os 12 anos, né? Só que, ao mesmo tempo, ele diz que ele era o defensor assíduo dos oprimidos. Ele tinha essa questão da empatia com as pessoas que sofriam. E ele teve que viver todas essas situações, e isso foi um comprometimento dele. Ele teve que viver para ele entender o que é e daí mudar. Olha aqui uma situação que eu quero que vocês reflitam comigo, por favor, tá? Quando a gente passa situações na vida da gente que são situações desafiadoras demais, né? Que a gente fala, por que é que Deus deixa acontecer isso? Ele não tem nada a ver com isso. Quem pediu isso foi você. Tá caindo a responsabilidade no colo? É para cair. Que ele está dizendo aqui para nós. É realmente para cair. Por quê? Porque só a gente sabendo o quanto dói, a gente vai criar o amor suficiente para poder criar situações para que aquilo não aconteça de novo na sua vida e na vida de quem te rodeia. E Cristo passou por isso. E ele fala claramente, bebendo, se divertindo com prostitutas, com tudo, sim. Sim. E aí? Aquele Cristo, né, que foi colocado, né, que veio só para fazer as situações, ele viveu exatamente igual a nós. E essa consciência ele quer que a gente tenha, para quê? Para que a gente não compre
uma situação onde seja inacessível ser como ele foi. Porque é por conta dessa dominação que a gente não consegue, até hoje, criar um milagre na nossa vida. É pela compra do pecado e pela compra do que a gente diz exatamente assim: eu vim para sofrer. Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados. Ora, se ele morreu na cruz para pagar os pecados, por que você continua se achando pecador? Quantas vezes vocês já ouviram falar isso aqui? Tá caindo as fichas agora? Faz sentido para vocês? Por favor, eu tô com 22 pessoas aqui, ninguém tá falando um A nesse chat. Ou eu matei todo mundo, né, Marilu? Hoje é sábado de descanso. Né? Hoje é sábado, dia de descanso. Então, eu queria que vocês refletissem, tá? Bastante sobre isso. Entende? Vejam essa live. Quantas vezes forem necessárias, tá? A Marilu vai fazer a narração disso. Entendeu? Lá no canal dela. Parece que eu vou refazer, ver se eu consigo fazer ainda hoje, a parte 1, né? Carta 1, tá. Parte 1, sem o eco, e faço essa também. No canal Luz para a Eternidade, nós colocamos a parte 1, carta 1, parte 1, com eco, e não ficou legal. A carta 2, parte 2, nós já tiramos o eco. Nessa carta 1, parte 1, a gente vai fazer o mesmo trabalho, e na carta 1, parte 3, não haverá eco. Tá? Vamos lá. Obrigada, Elaine. Você está sendo ótima, tudo perfeito, dá para entender perfeitamente. Ótimo. Elaine, se você estiver tendo downloads aí também diferentes, se você quiser trazer para a nossa reflexão o que você teve, eu estou aberta, minha flor. O intuito não é eu ter só a minha interpretação, é vocês interagirem comigo, tá? Porque todos nós, todos somos um, ok? Tá? Então, nesse ponto, eu quero que vocês interajam comigo, porque os downloads que vocês forem trazendo aqui, depois que eu ler as cartas, vai ser imprescindível, porque talvez a dúvida de um é a dúvida de muitos. Tá? É a dúvida de muitos. Então, é essa troca que é o propósito dessas lives. Tá? Como eu falei para vocês, gente, está mais do que na hora, está mais do que urgente que a gente avance realmente em consciência do que somos e que a gente saiba dominar como criar a nossa realidade. No grupo fechado que eu tenho das Cartas de Cristo, nós estamos há 1 ano e meio, né, Marilu, mais ou menos? Quase 2 anos. 1 ano e meio, quase 2 anos. E tem relatos de mudança considerável das pessoas que começaram comigo, tá? E nós estamos na carta 9, depois a gente vai entrar nos textos complementares que tem também. Então, eu vou colocar esses vídeos, depois que eu terminar com eles, eu vou abrir para que quem quiser eu estudo comigo, entendeu? Mas, gente, é aqui vocês vão ter a informação que realmente necessita. Esse nosso irmão mais velho que nos ama, sabe? E dá pra gente tudo mastigado. Ele quer que a gente alce voos iguais aos dele. A minha pergunta é, você está preparado? Ou você acha que você é um pecador ainda? Com essas 3 lives. Com essas 3 lives. Porque se você achar que é um pecador, você não vai conseguir alçar. Então, tire essa questão, sabe, de que você não merece, de que você está aqui para sofrer, de que você... O que tem aqui, que é o que eu falo para vocês, que é uma das leis herméticas, que é a mais importante, ao meu ver, é causa e efeito. Tá? A causa e efeito, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, karma e dharma. Através do estudo numerológico, a gente entende isso como dívidas e lições kármicas.
Quando eu peguei o meu estudo numerológico, que eu vi qual era a minha dívida e a minha lição kármica, fez assim, ó. Tá tudo explicado o porquê de tantos impedimentos, principalmente no campo financeiro. Principalmente. Aí caiu todas as fichas, eu falei, bingo, é isso que eu tenho que fazer? Por que demorou tanto tempo para eu entender? Porque eu me comprometi lá em cima que eu tinha que passar por tudo aquilo para que eu seja o que eu estou procurando ser hoje, a cada dia melhor. Sabe? A cada dia mais consciente do que eu vim para fazer aqui. Convido você, tá? Que ainda não sabe o que você trouxe de mala de ferramenta. Venha comigo, sabe? Vamos junto, vamos pegar cada vez mais almas, acender a chama de cada um. O propósito que eu estou trazendo aqui é acender a chaminha de cada um de vocês, mesmo que seja com uma fagulha. Psst, foi ali, ó. Vamos lá. Porque essa fagulha vai fazer a chama realçar, tá? Vamos ver aqui. Ele, como ser humano, viveu como nós, por isso nós nos fizeram acreditar no que queriam. Perfeito, exatamente. É a dominação, Claudinha. Eles queriam que a gente não entendesse tudo isso, tá? Assistindo na TV, difícil responder. Estou entendendo sim, gratidão. Obrigado, Joana. Tá, obrigado, tá? A chamada santificação só vem após o desencarne da pessoa, não pelo espírito, sim pelo interesse da própria igreja e do homem. Que fabuloso isso, que fabuloso essa reflexão. A chamada santificação só vem após o desencarne da pessoa, não pelo espírito, pelo interesse da própria igreja e do homem, porque aí fica fácil manipular, fica fácil distorcer. Foi exatamente o que fizeram com o nosso grande irmão Cristo. Não ouviram, não era interessante. Tá? O pilar da dominação é esse. Tá? Por isso que quem vê o filme Código da Vinci não vai entender. Muito difícil entender, porque primeiramente... A Marilu está falando aqui que quem assistiu o filme Código da Vinci vai ser muito difícil entender da primeira vez. Você me falou, eu assisti, depois eu assisti com você, e numa terceira vez, não sei se foi com você, ou foi meditando, na quarta vez que nós assistimos, falou, vamos assistir de novo. Sim. Eu fui entendendo os detalhes. Sim, assistam, tá? Dina, esse grupo, amor, ele tá... Eu não posso colocar vocês agora, porque não vai adiantar, tá? A gente vai... Eu vou abrir novas turmas e vou avisar vocês para que a gente venha através do aplicativo do Zoom. Oriento vocês a entrar, tá? Mas não adianta eu querer colocar você agora, porque está extremamente avançado. Tem que ser exatamente em doses homeopáticas. O propósito dessas lives, ó, 1h15 praticamente de live, eu trouxe a análise de 2 páginas. Eu não posso avançar muito, por quê? Porque é gradual. E ele mesmo fala, se a gente tiver dificuldade, o que a gente tem que fazer? Parar, analisar parágrafo por parágrafo e ler uma página por vez. Tá? Por quê? Porque a desconstrução de tudo aquilo que foi colocado na goela abaixo para nós vai ser difícil. E eu vou falar coisas aqui para vocês que vocês podem virar e falar assim, a Vá tá louca. Não tô. Porque não sou eu que estou falando. Eu estou lendo o que está ali. Tá? Vamos lá. Meu filho já falava que Cristo não é quem todos pensam que é. Exatamente, Delmina, não é. E ele está falando aqui. Ele dizia que temos que estudar mais fundo o que é e quem é, que quem foi Cristo. E aqui você está tendo isso. Chave, né? A chave. É mesmo. Tá? A chave, muito Delmina. Vá, percebi isso quando
comecei a estudar algo sobre Francisco de Assis e Joana d'Arc. Está aqui, é isso aí. Tá? Muitas pessoas, muitas almas, principalmente na questão... É um choque de realidade, sim. É um choque de realidade, sim. Tá? O que acontece? Muitas almas tinham tudo isso dentro delas. E a Inquisição, a dominação da igreja, principalmente século XVIII, XIX, onde a igreja católica, né, a dominância romana, tudo isso era muito mais presa, né, muito mais forte, né? A Inquisição ceifou vidas com esses conhecimentos. Por isso que eu vou fazer esses vídeos, tá? Com vocês aqui. Depois que a gente terminar essa série, eu vou recolher esses vídeos, vou deixar só para quem for membro do canal. Por quê, pessoal? Eu estou usando uma plataforma que é uma plataforma que ainda também tem a dominação de quem não quer que a gente avance. Essas cartas, elas vão chocar muito, mas elas são necessárias, porque elas já têm muito tempo que estão aí. E elas não podem ser banalizadas, tá? É um estudo profundo, é um estudo de choque, sim, mas é um estudo de saber quem você é e de te dar dominância para que você mude a sua vida, porque o único responsável é você. E ele fala claramente, essas cartas vão libertar você, tá? Eu vou ficar por aqui hoje. Às 20 horas eu estou com vocês novamente lá no canal Espiritualismo TV. Ainda não sei qual vai ser o assunto, tá? Ainda estou perdida aqui. Eu preciso sentar, meditar e pedir para a espiritualidade me mandar aí um download sobre o que eu vou falar hoje, tá? E eu agradeço por essa 1 horinha com todos vocês aqui, tá? De todo o meu coração. Por favor, compartilhe esse vídeo, tá? Curte, comente, realmente mande isso para o YouTube entender que é relevante, embora nós estejamos usando uma plataforma que ainda está sob domínio, mas é uma plataforma que a gente ainda consegue ter a liberdade de expressão, tá? Combinado? Vou ficando por aqui, vou tomar mais um café, vou pedir aqui auxílio, tá? E beijos a todos vocês. Beijo, minha linda Dina. Beijo, Mundinha, minha linda. Tá? Até daqui a pouco. Beijo, pessoal. Beijão. Beijo no coração de todos.